Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras! O podcast que vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. Hoje falando sobre guarda compartilhada e seus desafios, né, doutora Érica? Isso. Hoje a gente vai falar um pouco de direito de família, né? Todas nós atuamos no direito de família. Mas antes de começar nosso podcast, quero chamar vocês para seguirem o canal no Instagram, o canal no YouTube e o nosso Instagram, @PodeIssoDoutoras. A gente vai falar hoje das dificuldades, né, Cati? Isso, das dificuldades da guarda compartilhada, de como a gente pode lidar com isso, como as mães e os pais que são separados, como é que eles podem lidar com essa situação da melhor maneira, para que seja bom para todos os dois e principalmente para a criança. Porque quando se há uma guarda compartilhada, o princípio, na verdade, a coisa mais importante que a gente quer resguardar é a felicidade, é a saúde emocional da criança, porque separar, né? Se separar não é fácil, principalmente para uma criança que está acostumada, habituada a ter seu pai e sua mãe ali, e de repente ele se vê separado, né? Porque ele também se separa. A criança, ela participa dessa separação, que essa separação também muitas vezes não acontece do dia para a noite. Então as crianças passam a vivenciar, né, dramas familiares, e quando esses pais se separam, às vezes é até um alívio. É um evento traumático, né? Na verdade, né? Muitas vezes para a criança. E para saber lidar com isso, os pais precisam ter uma cabeça muito boa, serem flexíveis, né? Porque isso afeta diretamente a saúde emocional da criança. E a gente, enquanto profissional, a gente recebe diariamente, né? Esse tipo de tanto pai quanto mãe. Eu tenho... Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem de um pai relatando a dificuldade do relacionamento com a mãe da filha, e o quanto isso está sendo para ele maçante, né, desgastante e cansativo e traumático também, porque ele quer participar quanto pai, ele quer viver, conhecer, estar com a filha, participar de toda a fase de crescimento da filha, apesar dela ser uma bebê, e a mãe acreditando que a criança é uma propriedade, né? Que normalmente a gente costuma colocar o pai ali como um vilão, né? Como um causador de problemas, que é o palhaço, né? Que é aquele que só... É o genitor, que né? É o genitor, que só assume a responsabilidade financeira e muitas vezes nem isso. E a gente às vezes esquece que toda regra tem uma exceção, né? Existem homens também que passam por esse tipo de dificuldade. E a gente precisa, enquanto profissional, estar ali para receber as duas pessoas, ter a capacidade e consciência de entender que tem mães com problemas, tem pais com problemas, né? Tem pessoas que nem sempre são flexíveis para ajudar e entender que o maior prejudicado na história é a criança. E nós, enquanto defensoras, né, da criança e adolescente, membros da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da OAB, vivenciamos diariamente, né, essas demandas, esses litígios, e sabemos que a guarda compartilhada nada mais que é visar integralmente o melhor interesse da criança e do adolescente. E a guarda compartilhada, muitas vezes, ela é utilizada como troféu de troca, ou então querer afastar a criança do pai, ou então o pai querer usar a guarda compartilhada como forma de ter o filho junto dele. Porque muitos dizem assim, você não vai deixar eu ver o nosso filho? Pronto, eu vou entrar na justiça e vou pedir a guarda compartilhada. Mas a guarda compartilhada, é importante que a gente entenda o conceito, que nada mais é de ter aquela vida do filho compartilhada entre ambos os pais. Direitos, né? E deveres, né? Direitos, deveres, responsabilidades mútuas, a oportunidade de você saber como está o seu filho na escola, ter opinião conjunta no que diz respeito ao desenvolvimento da criança. Isso é a guarda compartilhada. E muitas pessoas dizem, doutora, mas a guarda compartilhada vai ser como? Eu vou passar um dia com o meu filho, outro dia vai ser o pai, a gente vai alternar isso diariamente, semanalmente, como é que vai ser? Mas a guarda compartilhada a gente pode sim ter a determinação de fixação de moradia com um dos genitores e a permanência da vivência e o livre acesso do outro genitor garantido para a criança, né? É importante também que o pessoal saiba que a diferença é que às vezes eles acham que por
pela criança morar com a mãe ou morar com o pai, a guarda é daquele que tem o direito de moradia, mas que na verdade não. Nesses casos é quando o pai ou a mãe tem a guarda unilateral. E isso só acontece caso exista uma negligência, né, por parte do outro pai, do pai ou da mãe. Em regra geral, né, no Código de Processo Civil, é que a guarda ela é compartilhada. O direito de moradia, como a Jéssica falou, com um dos genitores e o livre acesso ao outro pai, né? O pai ou a mãe. E aí eles podem flexibilizar. A criança passar uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, ou vai depender muito, eu acho que da relação que os pais tiverem, né, naquele momento. Porque quando um lado dificulta, isso é muito ruim para a criança, né? E isso causa muitos traumas, muitos problemas. Existe muitas vezes a situação aí de alienação parental, né, que a gente vê frequentemente. E aí assim, fica muito difícil e a gente pede muitas vezes o quê? O acompanhamento multidisciplinar para aquela criança. Falando, né, de alienação parental, inclusive tem um projeto, né, que já foi votado pelos deputados, pedindo a revogação dessa lei que tem 13 anos. E eles pedem a revogação porque ele achou que a lei não foi aplicada de forma eficaz, né? E eles trazem um novo projeto. Ainda vai passar ainda pelo CCJ, ainda vai passar ainda pelo Senado para que haja aprovação ou não. Mas assim, é importante de um adulto, quando ele entra num relacionamento e nesse relacionamento se gera um fruto, e quando essa relação entre o casal não dá para continuar, é importante ele saber que não existe divórcio de filhos, não existe ex-filho. Não existe. Então, ele tem que saber lidar com aquela situação para que o filho, que já está sendo prejudicado com a separação dos pais, sofra o mínimo possível. Porque mesmo quando a relação é boa, quando há uma separação, quando há um divórcio, não existe uma possibilidade da criança não sofrer, porque a criança está habituada a ter os dois guardiões ali, dois protetores, e a partir do momento eles se verem numa divisão. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e, na verdade, só quem perde é a criança. Então, quando se passa por um divórcio, quando se passa por uma separação, a gente tem que esquecer um pouquinho da gente, né? E pensar mais no outro que é o nosso filho, que, independente de qualquer coisa, é inocente e não escolheu estar naquela família. Ele está naquela família para ser amado, protegido. Então, às vezes, nesse momento, a gente tem que ceder um pouco os nossos quereres, né? As nossas vontades, e pensar: aquilo vai fazer bem para o meu filho? Como é que meu filho vai lidar com aquilo? Agora, tem muitos casos também em que os pais, ou o homem ou a mulher, quando se separam, eles acham que não tem mais obrigação com os filhos. Eles abandonam aquele laço afetivo. Inclusive, o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, era falando sobre o abandono afetivo da criança, né? Então, assim, eu falava sobre esse abandono, que as crianças, aquelas que fossem abandonadas pelos seus pais ou pela sua mãe, eles deveriam ter uma reparação moral pelo aquele abandono de dano moral, de dano material, porque... E hoje tem, né? E hoje tem. Então, quando eu fiz o meu TCC, foi falando sobre o abandono afetivo do menor, né? Do menor e do adolescente. Então, eu trazia isso porque eu acho que é importante que quando a gente faz uma ruptura, se separa, a gente tem que vão morar em outras casas, vão ter outras obrigações. Eu sei que, às vezes, a renda é diminuída, né? A renda não vai ser mais aquela renda em conjunto. Às vezes, o lazer não é o mesmo, as compras não são as mesmas. Inclusive, né? essa outra realidade, realidade, né? Inclusive, essa diferença da questão financeira dos pais, às vezes o pai ou a mãe, o outro lado, enfim, tem uma condição financeira melhor que o outro, e aí acaba que a criança ela não sabe distinguir, tipo, porque na casa do pai ele tem um lazer diferenciado, na casa da mãe por ter uma situação financeira diferente, né, não tão boa. Isso mexe muito com o psicológico, e é bom que os dois lados saibam conversar, né, com o filho para mostrar a realidade. E por isso que é bom que
que esses pais tenham uma boa relação para poder conversar em conjunto e acertar, para que isso não venha afetar, né, emocionalmente e psicologicamente essa criança. O diálogo ele é extremamente importante, principalmente quando se trata de uma separação. E o tema do meu TCC foi responsabilidade civil por abandono afetivo. Olha, né? Meu pai, eu também abordei esse tema, porque também sou órfã de pai vivo e sei quais são as dificuldades, né? Tanto na construção de uma personalidade, como no desenvolvimento afetivo, a gente sempre cria vários traumas. E com a separação dos pais não é diferente. Então, os pais, eles precisam estar presentes, né? Precisa acompanhar, ser construtor de uma personalidade, precisa ser afetivo, não só financeiramente, que eles acham, não, estou contribuindo com a pensão alimentícia, eu já estou fazendo a minha parte, mas não, ele é responsável, ele é construtor de personalidade, ele gerou uma criança, ele tem responsabilidade para acompanhar essa criança até o fim da vida dela. E tem um caso que eu vou trazer para vocês, que é de um pai, né, que vivia com a sua companheira, e eles tiveram 2 filhos. E, em determinado momento, eles se separaram. A filha ficou com 3 a 4 anos de idade e o menino ficou com 6 anos. Ele foi para outro bairro. Já se passaram mais de 15 anos. Esse pai nunca ligou para saber como é que estava o filho. Ele mora em outro bairro. Ele mora a 20 minutos da casa do filho. Ele nunca perguntou como é que estava a filha, ele nunca ligou. Aí a gente pergunta, mas por que a mãe não pôs na justiça? Outro dia eu questionei a mãe dessas crianças. Eu disse, mas por que você não procurou a justiça? Ela disse, porque eu achei desnecessário procurar a justiça para dar o que dinheiro ele não tinha, porque ele não tem trabalho que seja comprovado. Então eu achei que não ia ser legal eu estar lutando contra ele para dar amor aos meus filhos. Então, é uma realidade amor muito comum. Cobra, né? Aí foi isso que ela disse, amor eu não posso cobrar dele. Então, um dia, ela espera que ele ou se arrependa, né? Que eu acho uma pessoa que... É difícil uma pessoa se arrepender dessa forma. Vai chegar um momento, vai chegar um momento. Só que, olha só, essas crianças passaram mais de 15 anos sabendo que o pai mora ao lado e nunca... E essas são pessoas, são crianças maravilhosas, hoje são adolescentes, fazem faculdades, estudam, e nunca se preocupou em saber, olha, meu filho, eu existo, eu estou aqui. Deixa eu fazer um adendo aí essa história que você trouxe, né? Porque, como eu falei, sobre moeda de troca e de vingança. Muitos pais, após a separação, eles torturam a mãe, justamente trazendo essa situação de guarda. Tentando dificultar ao máximo para dizer, não, ela vai precisar de mim, ela vai depender de mim e eu vou atingir ela através da criança, dessa forma eu sei que eu vou ter ela na minha mão. Isso acontece muito e é corriqueiro. E uma das minhas motivações para advogar foi justamente isso. Na audiência de guarda da minha filha, hoje ele é uma pessoa transformada, graças a Deus, mas ele fazia de tudo para me atingir. E ele sabia que com a criança ele atingia. Então ele entrou com a ação de oferta de alimentos, e só que ele não questionou nada sobre a guarda, ele só queria ver quando ele desse. E no dia da audiência, não vou dizer o nome do juiz para não ser antiética, mas ele é da 26ª. Então, ele tem a fama de ser carrasco, né, curto e grosso. E nesse dia da audiência eu estava lá e o pai falou bem assim, mas doutor, eu não posso ficar com a minha filha porque eu trabalho todos os dias na semana e o único dia de folga eu tenho que ficar com ela, eu vou descansar como? Eu só folgo um dia na semana, como é que eu vou ficar? Aí foi, né? Como se ela fosse só um problema. Só um problema. Aí o juiz, ele falou, no dia da sua folga, você vai pegar a sua filha. Ele fez, mas isso é um absurdo. Aí eu olhei pro juiz e fiquei assim, ele olhou pra mim e fez, mãe, infelizmente, aqui eu não posso cobrar amor. Sabe, aquilo mexeu tanto comigo. Disse, não, eu vou fazer diferente. Eu vou estudar, eu vou fazer por onde provar que ele pode ser responsabilizado, sim, pela falta de afeto que ele não dá. Não é só o financeiro, ele precisa ser prestador de afeto também, né? Chega, me emociona quando eu falo sobre isso, mas foi algo que... É isso, eles acham que se separam da gente e o filho também. Uhum. É mais comum, eu sei que acontece com as mulheres também, não é um fato isolado só com os homens, acontece, mas os homens, eles têm uma distância maior.
É raro quando o homem é mais próximo dos filhos. Assim, é até uma coisa fora do normal, né? Quando você vê um bom pai. Eu tenho também uma outra situação, que eu tenho um bom pai. Eu fui com um colega, ele estava divorciando e ele estava tratando sobre a guarda da filha. E ele também estava vendo os alimentos. Aí a mãe dizia assim, olha, ela quer estudar no colégio tal. Ele dizia, eu pago. Ela tem que pagar a cantina. Ele dizia, eu pago. Ela tem que passar 2 dias, não sei o quê. Eu falei assim, tinha coisas que ele não precisava concordar. Mas ele só disse sim para o filho. E hoje, assim, eu vejo que ele não disse só sim para a mãe, ele disse sim para o filho, na verdade, corrigindo. Porque, assim, hoje ele consegue ter a mãe teve outro filho, né, com outra pessoa, ele continua ainda tendo uma relação boa entre a ex-mulher, a filha fica tanto indo para a casa dele, quanto indo para a casa da atual esposa dele, sem problema nenhum, a relação também é bastante boa. E quando um pai diz um sim para um filho, não é que ele está dizendo não para ele está dizendo um sim para ele também. Porque aquele filho, no futuro, vai ter menos chances de desenvolver alguns transtornos de ansiedade. Muitas vezes as pessoas passam a ter depressão porque se sentem incapazes. A rejeição é uma coisa que dói. Se sentir rejeitado, abandonado, rejeitado, esquecido. Uma criança que completa aniversário, tem Natal, tem Dia das Crianças, que Dia custa dos pais. fazer uma ligação. Eu estava conversando ontem, aí falei assim, né, que esse ano, acho que a Jéssica presenciou, meu filho me deu o presente Dia dos Pais. Isso tem um significado, né? Ele tem o pai dele, mas é um pai que sempre foi um pai amigo, não foi um pai como deveria ser. E isso, eu acho que quem perdeu foi ele. E eu lembro que muitas vezes, alguns anos atrás, eu não era nem formada, acho que eu não fazia nem direito, muitas vezes chegava, vamos dizer, um mês dele pagar, enfim, a pensão, e que não foi colocado na justiça, sempre foi de forma voluntária, e eu me determinei e disse, meu filho não precisa, ele tem a mim e eu vou colocar, né, vou me desenrolar. E aí, quando eu falava, tá precisando disso, ele, eu tenho outras prioridades. Aí eu, poxa, então, enquanto a minha prioridade é meu filho, tipo, sempre vai ser ele, pode faltar para mim, mas para o meu filho não vai faltar. E é uma realidade que a gente vê diária. E para uma mãe, né, conseguir criar um filho, porque não é só a questão financeira, né? É a questão... você educar uma criança ou um adolescente hoje é muito difícil. É uma responsabilidade muito grande, mas com fé e força, né, a gente vai adiante. E sem poder dividir isso com alguém uma é mais situação difícil bem... ainda. Olha, peraí, amiga, antes de tô pensando aqui. Vai, conta mas tua. É daquele... Não, né? Não, é uma que vai... Conta a tua que eu vou contar a minha. Eu vou ter uma situação, mas antes da situação, eu quero parabenizar aqui todas as mães solos, né, pela garra, você, amiga. A minha mãe, a mãe do Bruno. Eu lembro como hoje, que nas apresentações do Dia dos Pais, hein, Bruno? Tu lembra? Todos os pais, e tava lá a minha mãe e a mãe dele, no meio de todos os homens. Ali representando, sendo a mãe guerreira. E olha como ela deve estar feliz, não é? Tá sim. Minha mãe é tudo. Então, outra situação, se você falar a sua, é que com esse mesmo juiz aqui... Esse mesmo juiz aí, recentemente... Estávamos justamente numa ação, que ele é da vara de família, né? Estávamos numa ação de guarda, no qual foi determinada a guarda compartilhada. E ele é super grosso, inclusive. Guarda compartilhada em todos os seus termos. E o pai questionou o juiz, assim, ainda bem que ele não estava representando ele, mas ele questionou assim, mas, doutor, guarda compartilhada. Ela vai ficar morando com a mãe, mas quando ela quiser vir para minha casa, ela vai vir os dias, o tempo que ela quiser. E por que eu vou continuar pagando a pensão? O mesmo valor da pensão. Se ele vai estar uma semana comigo ou passar mais tempo comigo, em vez de só o final de semana, por que tem que pagar ainda a pensão para a mãe se eu também vou ter as despesas? Aí o juiz falou, camarada, né? Camarada, e o tempo que ela dispõe para ele? Você trabalha, você simplesmente trabalha. E ela que tem que administrar tudo. Ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do filho, ela tem que se virar, ela tem que deixar tudo quando o filho está com febre, quando o filho está doente. E você simplesmente, a única obrigação é pagar a pensão.
Então, não se compara a perda de tempo e tudo que ela vem se desgastando com o que você paga de pensão. Então, a pensão está mantida. Quase que eu... Continua, você, eu vou contar a minha. Não, a minha é bem curtinha. Uma cliente minha, inclusive, a audiência foi com esse mês. Da região aqui, né? Da região. Teve a audiência não foi determinado nada no momento, já tinha alimentos provisórios fixado e a guarda. Porém, o pai não estava cumprindo a guarda. E aí, ele saiu do trabalho e é muito corriqueiro, a gente vê isso. O cara, ele prefere pedir... Não, isso é ridículo, isso chega a ser ridículo. O cara pede demissão para não ter que pagar a mais para o filho, porque o cara tem na cabeça que aquele valor a mulher vai utilizar para ela. Como 200, 300 reais a mulher fizesse alguma coisa, não paga a escola, não paga uma creche, né? Aí tem alimentação, tem remédio, tem vestuário, tem tudo, enfim. Aí... ela chorou lá na hora, porque eles disseram assim, não, doutor, ele não tá... Ela falando, né? Ele não tá desde... Acho que vai fazer 1 ano. Tipo, tinha 1 ano e meio que eles tinham se separado. Tinha, eu acho que 2 meses depois da separação, ele entrou com ação porque ele queria o bem, né? Ele queria a casa e tal, que eles tinham financiado junto. E ele só entrou com ação por conta disso. E aí ele ofertou os alimentos e a questão da divisão de bens, só que aí foi fixado um valor de 20% e tal. A partir do momento que o juiz fixou os alimentos provisórios, ele simplesmente deixou de cumprir a guarda, saiu do trabalho e excluiu todas as fotos que ele tinha no Instagram, no feed dessa criança, uma criança de 5 anos. Ele tinha várias fotos com a criança. Isso depois da sentença? Depois da decisão interlocutória. E ela falou lá para mim, ela não falou isso para o juiz, mas ela tinha falado para mim, que ele já não estava cumprindo. Quando ele deixou de cumprir, quando foi fixados os alimentos provisórios, ele deixou de cumprir a guarda, ele deixou de ver a criança, na verdade, e excluiu todas as fotos e manteve as fotos do filho mais velho. Inclusive, no Dia dos Pais, essa audiência foi uns 2 meses atrás, tinha pouco tempo depois do Dia dos Pais, ele fez postagem de pai, de como é bom ser pai e tal, fazendo menção ao filho mais velho, mas não utilizando essa criança. E, inclusive, foi no Dia dos Pais que ele excluiu a foto, até o Dia dos Pais, ele ainda tinha fotos, ele excluiu todas as fotos da criança. Imagine essa criança com 5 anos de idade, porque a mãe, eu, enquanto mãe, jamais falaria isso, né? Mostrar que ela é uma criança rejeitada, que a criança é uma criança rejeitada, porque, como eu disse, quem mais perde é quem não convive. Óbvio, a criança, ela vai perder, porque eu acho que a criança precisa tanto da presença materna quanto da presença paterna. Eu acho que isso é dos fundamental. Dois, né? E não quer dizer que a pessoa não vai ter uma boa educação, mas eu acredito que é importante a convivência, a referência masculina, né? Sabe o que dói mais? É a expectativa de como seria. Sabe? Você vê as outras crianças com os pais, vê aquele afeto, aí você se imaginar como seria, né? Pois é, aconteceu comigo foi o seguinte, num domingo normal, ensolarado, meu telefone toca. Aí a minha amiga liga, aí disse, oi, Cátia, como é que você tá, amiga? Eu disse, olha, não tô muito bem, não. Aí eu disse, tá bem não, então tô indo pra gente almoçar. Faz aí uma comida que eu vou chegar na sua casa. E fui para casa dessa minha amiga. Quando eu cheguei lá, eu disse, e aí, amiga, por que você tá assim, tão triste, tão pensativa? Ela disse, é porque a minha filha tá com 19 anos, está no 6º período da faculdade, e o pai disse que não vai mais me ajudar a pagar a faculdade. Catiane, ele só paga R$400, que é a parte dele da faculdade. Eu faço a matrícula, eu pago o transporte, a comida que ela passa o dia todo na faculdade, shampoo, roupa, médico, exame, tudo é comigo. Ele só dava esses R$400 e quando queria dar. R$400 não, minto, R$300. Ó, que dinheirão. Aí eu disse, e quanto é a faculdade dela? É uma faculdade que varia entre R$600 a R$700 a faculdade dela. E eu complemento com o restante. Aí eu disse, e ele não quer ajudar não, amiga? Amiga, eu tô com o meu computador aí. Vamos entrar com ação contra ele? Aí ela disse, amiga, você faria isso? Eu vou fazer agora. Peguei o computador, fui lá,
preparei a ação, né? E calculei todos os gastos que ela estava tendo com a filha e ingressei com a ação. Liminarmente, a juíza já determinou o famoso 20%, né? E marcou uma audiência de conciliação. Só que o que acontece? Na audiência de conciliação, na hora de marcar, porque não localizava a residência dele. Liguei para minha amiga e disse, olha, não está localizando a residência dele, não. Tu tá aí disponível? Ela disse, tô, se for pegar você agora, pra gente fazer um mapinha na casa dele. Minha amiga entrou no carro, eu desci ali no Fernão Velho, foi ali que ele mora, tirei a foto da casa que não tinha número, fiz um mapinha e coloquei nos autos. O oficial de justiça conseguiu intimar ele. Já fiz isso também. Aí, marcada a audiência de conciliação. Aí ele liga para a filha e esculhamba a filha. Meu Deus. Disse que é absurdo, que a partir daquele momento ela não contasse mais com ele e que não sei o quê. Ele foi grosseiro com ela. E a filha começou a chorar e pedindo para que a mãe abrisse mão da ação contra ele. Mãe, por favor. E ela já tem 19 anos. Só que a filha já tinha dado uma procuração para a mãe a representá-la, né? Beleza. Marcada a audiência de conciliação. Ele era meu amigo, assim como eu era casado com a minha amiga. Só que antes da audiência de conciliação, ele postou no stories dele que ele deu um carro novo para a namorada. Aí eu printei. Quer dizer, eu printei não. Minha amiga printou e disse, olha, mulher, ele não quer pagar R$300, mas deu um carro novo para a namorada. Aí eu disse, Aí eu não tenho o Google Map, né? Que ele faz faz uma foto de cima da residência dele. Ele tem um sítio com criação de porco, criação de carneiro. Ele tem plantação. Ele tem uma coisa que fornece para o mercado. Ou seja, ganha dinheiro, né? Aí foi marcada a audiência de conciliação. Chega ele lá. De chinelo. Olha. Com uma blusa toda... né? Todo esfarrapado. Todo coitadinho. Aí, rapaz, perguntou, cadê ela? Com a filha, né? Por que ela não tá aqui? Aí a mãe disse, não, eu estou aqui para representar ela. Ele disse, eu queria que ela estivesse aqui, para ela olhar na minha cara. Ou seja, já querendo intimidar a filha que estava com a ação. E nisso, na audiência, aí a conciliadora foi excelente. A conciliadora até, não vou dizer o nome dela, mas é uma menina muito gentil. Aí chegou e disse, mas olha, senhor, o senhor não é obrigado a cumprir, a fazer nenhum acordo aqui, não. Mas lembrando que o senhor já tem uma liminar e o senhor já deve essa liminar há 9 meses que o senhor foi intimado e não está cumprindo a liminar. Porque ele tinha sido intimado e não estava cumprindo conforme a liminar, os 20%. Aí ele disse, olha, eu sou analfabeto. Só que ele não suspeitava, não esperava que eu tinha colocado a foto dele dando o carro para a namorada. Ele não esperava que eu tinha apresentado a foto, né, do alto da residência dele, que é mais que um sítio. Então, assim, enfim, na conclusão, terminou que ele disse que a filha estava namorando e que ela podia contar com a ajuda do namorado para pagar a faculdade. Meu Deus. E que ele até ofertou fazer uma forma assim, olha, ele disse, eu vou fazer uma oferta. A filha vem trabalhar no açougue, que a minha namorada tem, ganha, e eu ajudo ela com R$50 por semana. Mentira. Verdade. Aí eu disse, não, querido. Você já deve 9 meses. Vou calcular para você esses 9 meses que você já deve. E você vai pagar até onde ela se formar, querido. Veja a felicidade que você vai ter de ter uma filha formada. Ah, mas eu tenho que pagar a pensão do outro. Eu falei, claro que você tem que pagar a pensão do outro que você está pagando, porque você teve 2 filhos. E a responsabilidade é arcar com isso, com a sobrevivência, é o mínimo. Aí a conciliadora disse, o senhor espera ali que eu vou chamar para poder dizer que o senhor não tem acordo. Eu falei assim, olha, é melhor o senhor rever. Aí ele disse, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu peguei a foto, o senhor não tem dinheiro? E esse carrinho que o senhor deu para sua namorada? Oxi, eu nem sei tirar foto na internet. Eu falei, mas é você não que está aqui dando o carro? Enfim, ele fechou o acordo, pagou os 9 meses que estava devendo e está pagando a mensalidade, né, da filha até ela se formar. Mas, em vez de ele ficar feliz, porque é o único valor que ele está se dispondo para a filha, que é R$400, ele disse que ia ter que vender o apartamento. Para poder pagar? Menina, o drama era uma coisa assim, fora do normal. Mas a mãe estava ali.
sofrendo pressão da filha para poder desistir e não desistindo de manter o sonho da filha vivo, porque se a mãe desistisse ali, como é que a filha ia terminar a faculdade? Já estava no 6º período. E outra não coisa era que pela mãe, era pela filha. Pela filha. E em uma fala que você fez, Érica, que é... A gente escuta muito de mães que falam, não, eu não preciso, né, dele, eu vou mostrar que eu consigo sozinha. Mas a gente tem que pensar que a gente está fazendo isso pelos filhos. E outra coisa, a gente está tirando um direito da criança. Isso eu me incluo, porque a pensão alimentícia é um direito da criança, assim como o direito à convivência com o pai, né, com o genitor ou com a genitora, é um direito da criança. É uma obrigação do pai arcar financeiramente, porém é um direito da criança de conviver com o pai. Por isso que existe essa questão da reparação de danos materiais, né? Quando o pai ele não convive e isso traz danos afetivos, né? Tem danos afetivos e isso vem prejudicar emocionalmente a criança. Então é importante que a mãe, né, tenha uma rede de apoio, né, para poder saber lidar melhor com essa situação. E veja que isso aí é um direito, porque como você estava falando, que é um sonho da mãe ver a filha formada, é um sonho da adolescente se formar, e se o pai tem condição, por que não? Né? Tem pai que acha que porque a adolescente... O Bruno já está dando toque ali, que já está acabando. Que a adolescente fez 18 anos, a jovem, né? O jovem, o adolescente fez 18 anos, ele não pode, ele não tem direito. Não tem mais obrigação de pagar. Isso, justamente. Só que as obrigações continuam até que ele termine. A não ser que ela primeira venha sair de casa, graduação, a não ser que ela venha se casar, né? A não ser que ela venha arrumar um emprego. Então, as mães, tanto as mães quanto os jovens, é bom que saibam dessa informação, né? Para poder requerer os seus direitos. Tanto quanto também os pais, eles vejam o quanto eles estão prejudicando os seus filhos emocionalmente, né, causando traumas muitas vezes para a vida toda. Então o diálogo ele é muito importante, né, que os pais eles esqueçam pelo menos por um momento, né, que as suas divergências e vejam que eles vão ter um vínculo para a vida toda. Eles não precisam ser amigos, mas eles precisam concordar referente à criação, que escola vai estudar, né, se vai colocar no inglês, se não vai colocar no inglês, se, tipo, o quanto é triste, vamos dizer, era triste para você no Dia dos Pais, você não ter a figura do seu pai lá. Então isso é muito impactante, né, na vida de uma criança. E você, genitor, que ajuda com R$300, traga pra gente a prova de que alguma mulher que recebe esse tipo de pensão ficou milionária. Deixa eles. Agora, engraçado que numa mesa de bar eles gastam R$300 rapidinho. Né? Isso aí, numa noite. E olhe lá, quando não é mais. A velhice chega, hein? Mas, veja, a gente está falando aqui porque numa grande massa são mulheres que passam por isso. Mas a gente não pode esquecer também que tem mulheres que só pariu e abandonou e abandona os filhos. Só vai, tem, né? E entrega para o pai. Eu vejo isso. Eu tenho pessoas conhecidas que criam filha, homens, né? Que criam filha que foi abandonada pela mãe. Inclusive, esse meu cliente, que estava conversando com ele hoje, a dificuldade que ele está tendo de ter acesso. É uma minoria, né? É uma minoria, mas existe. São minorias eu advogo muito para homens também. E os clientes homens que eu tenho são uns exemplos de pai. Exemplos de pai. Esse que eu trouxe do Sim foi maravilhoso. Então é isso. É isso, gente. Vamos encerrar. Por enquanto, teremos tema aí muito significante também. Vamos falar de forma detalhada com relação à alienação parental, né? Então, nos próximos blocos abordaremos esse tema. Eu espero todos vocês lá